Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada a Americanas, uma informação relacionada a Raízen, uma informação relacionada ao Bradesco, que na presente data desabou, e o mais recente movimento que eu fiz com os Minas, vendi posição. Vou te explicar o porquê dessa minha decisão. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E veja só, está rolando agora uma polêmica, mais uma com Americanas, em que subordinados da Americanas estariam relatando que eles simplesmente seguiram ordens do Beto Sicupira, que é um dos 3 grandes sócios das lojas Americanas. E essa polêmica está rolando porque, diante dessa matéria, insinua-se que essa má gestão contábil da companhia poderia ter alguma interferência ali do Beto Sicupira. Claro que isso ainda é meramente especulativo, mas o fato é que ali nos esqueletos da Americanas muito ainda precisa ser revelado. E aí discussões como esta vão acabar acontecendo. E a empresa, na presente data, subiu 11%. E essa alta decorre do fato de a Justiça ter autorizado, a Justiça da Recuperação Judicial, uma operação de financiamento para Americanas, da ordem de 2 bilhões de reais. São debêntures que serão emitidas pela Americanas, sendo que 1 bilhão, ou seja, 50% desse montante, será financiado pelo trio Sicupira, Teles e Paulo Lema. Isso só denota que a companhia precisa de liquidez e seus grandes sócios ficam então aí obrigados a metade de todo esse montante. Nada mais justo. Em relação à Raízen, ela abriu mais 4.000 vagas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. São, ao todo, 4.2 mil vagas de emprego pela Raízen, distribuídas em mais de 80 cargos, voltados ali para o setor de produção de etanol, açúcar e bioenergia. Dessa forma, a gente percebe que a Raízen, ao contrário de empresas de tecnologia, vem aumentando vagas de emprego, mesmo no cenário econômico difícil, porque há uma demanda muito grande e crescente nesse setor energético. Por isso, gosto muito de Cosan, não invisto em Raízen pelo preço, mas no caso de Cosan, sim, pelo desconto de hold, porque a Cosan de fato tem outras participações que acaba diluindo o seu risco apenas tendo participação só na Cosan, não é recomendação. Em relação ao Bradesco, as ações hoje desabaram. As ações ordinárias, por exemplo, que são aquelas que eu detenho na minha carteira, desabaram 5,83%, já as preferenciais caíram 8%. Dessa forma, as preferenciais estão se aproximando muito dos preços das ordinárias. O preço aqui de uma ação ordinária negocia hoje a 0,78 valor patrimonial, enquanto uma preferencial seria 0,86. E por que ocorre uma queda superior nas preferenciais? As preferenciais são mais especuladas, têm mais liquidez, é possível entrar vendido com mais força. Já as ordinárias, a especulação é menor, principalmente porque as ordinárias são detidas pelos controladores. Os controladores não ficam vendendo toda hora sua participação acionária, ao contrário dos financiadores, que são os detentores das preferenciais. Mas o mercado ficou chocado não só com aquela provisão de 4,9 bilhões decorrente do caso Americanas, mas porque o balanço veio abaixo do esperado, sendo que o guidance do banco já indica um ano de 2023 dificílimo. Analistas do BTG disseram que a capacidade de geração de lucro do Bradesco se deteriorou bastante. E a gente sabe que esse lucro aqui de 20 bilhões do ano de 2022 é o mesmo lucro de 5 anos atrás, denotando que o banco não conseguiu aumentar os seus lucros. E o ROI, principalmente o ROI, que é um indicador importante aqui, simplesmente desabou para 13,1%. JP Morgan, por exemplo, dizendo que foi um dos piores, se não pior trimestre da história do Bradesco. É a tal da tempestade perfeita contra o Bradesco. E aí, diante desse cenário, o próprio Bradesco reconheceu que emprestou demais. É o que eu já tinha falado no balanço do terceiro trimestre. Como assim o banco precisou fazer provisões tão elevadas, mesmo com esse cenário ruim? A gente precisa reconhecer que a gestão do Bradesco não foi boa nesse ano de 2022. Afinal, o Itaú conseguiu ficar resiliente e eles acabaram sendo obrigados, a reconhecer isso aqui, admitindo que a sua rentabilidade ali de 18%, um ROI de 18%, como era no passado, só vai voltar em 2024. O CEO do Bradesco, por exemplo, disse o seguinte: devíamos ter restringido mais cedo a nossa política de crédito. Temos importante exposição à baixa renda e pequenas empresas. Daí a razão pela qual estou bastante tendente agora para os meus novos aportes comprar apenas Banco ABC, porque diante de um cenário deste, com uma economia fraca que estamos experimentando, um conflito entre
Banco Central e Governo Federal, Ministério da Fazenda, por exemplo, prefiro me expor num banco que não está exposto a essa classe aqui de clientes, baixa renda e pequenas empresas, como é o Banco ABC. Não é recomendação. Isso aqui eu também vejo como um problema dos grandes bancos. Por quê? Bancos como Itaú e Bradesco têm pouco espaço para crescer, de tal modo que para crescer eles precisam tomar riscos bastante elevados. E aqui o Bradesco, nessa ânsia talvez por passar o Itaú, acabou se expondo demais, e aí o resultado foi catastrófico. De qualquer forma, se você confia na gestão, olha aqui o acumulado de queda nos últimos 12 meses, 27% nas ordinárias e quase 40% nas preferenciais. Pode ser uma grande oportunidade, não é recomendação. Mas saiba que, mesmo que o banco tenha caído tanto assim, ele poderá continuar caindo, principalmente porque é um ano difícil. Então até a publicação dos resultados do primeiro trimestre de 2023, você pode estar aí experimentando um banco em queda constante, podendo sim chegar ali na casa dos 10, 11 reais ou até 9 reais. Não há como prever, mas é possível e até mesmo provável. Luan, e hoje você compraria quais ações, as ordinárias ou as preferenciais? Continuaria com as ordinárias porque são menos especuladas e porque ainda estão com um pouquinho mais de desconto que as preferenciais. E trazendo aqui o meu movimento da presente data, operação que eu fiz aqui na corretora que eu utilizo, que é o BTG Pactual, deixo o link aqui na descrição, caso você queira ter um atendimento personalizado por um assessor de investimento. Se você for investir acima de R$200 mil no BTG, a corretagem é zerada por meio desse link. Abaixo desse valor, a corretagem será de apenas 49 centavos por ordem. E por que pagar a corretagem? Se há corretoras que não cobram corretagem, isso aqui é para quem quer um atendimento mais personalizado. Empresas que não cobram corretagem, como por exemplo a Clear, você não vai ter um assessor de investimento, você não vai ter ali um atendimento mais personalizado. Então, o uso do BTG é para quem não tem tanto tempo ou mesmo expertise ou saco para ficar operando e aí então precisa de um assessor de investimento e outras ferramentas que você só encontra aqui no BTG. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas meu movimento foi o seguinte: eu vendi toda a minha participação em Usiminas. Zerei posição então, eu detinha 1.000 ações. Vendi com um pouco de prejuízo, quase 10%, mas por que eu fiz essa venda? Já vou falar ali para vocês. E com essa venda eu peguei os recursos obtidos, R$ 7.820, e aportei então em 500 ações de Neo Energia a 14,44 e o pouco de saldo que restou eu comprei 100 ações de Klabin, porque gostei dos resultados apresentados do quarto trimestre de 2022 de Klabin. E no caso de Neo Energia, já trouxe um vídeo para vocês aqui no canal, que eu vou estar deixando no card, mas o fato é que a companhia está extremamente barata, apresentando um desconto de holding da ordem de 60%. E ao contrário da Usiminas, a empresa não está enfrentando problemas. A Neo Energia, inclusive, está sendo visada por grandes empresas como a Itaúsa, ao menos os seus ativos de transmissão. Apesar de ser uma empresa com bastante alavancagem, ela está num segmento que a desalavancagem é um pouco mais rápida e um pouco mais fácil do que, por exemplo, o setor siderúrgico. No caso do setor elétrico, a desalavancagem ocorre com mais facilidade, basta a companhia, no caso do segmento de transmissão, começar a obter os frutos do seu investimento. Na parte de distribuição, que é o core da companhia, há uma grande previsibilidade de caixa, afinal, estamos tratando ali de serviços essenciais, utilities, então não me preocupo tanto com a alavancagem de Neo Energia. Duas elétricas hoje que estou comprando, num preço que eu considero interessante, Neo Energia de um lado e Energias do Brasil do outro. Energias do Brasil mais focado ali em dividendos. Já o crescimento pensando na Neo Energia, que pode crescer muito. E o meu movimento de Usiminas foi diante desse resultado bastante ruim. Nem tanto pelo prejuízo reportado, que foi aqui um prejuízo decorrente de um efeito não recorrente, mas que me preocupa numa empresa de capital intensivo como a Usiminas, que foi um impairment de 1,4 bilhão de reais. Então a companhia publicou aqui um fato relevante após publicação de seus resultados, informando que reconheceu uma redução do valor contábil dos ativos, que é o impairment, ou seja, quando você reconhece que o valor de seus ativos não é aquele que antes você pensava. Então, uma redução no imobilizado em 1,7 bi e uma reversão de outro impairment na unidade de mineração no valor de 293 milhões. Ou seja, como que você vai confiar no valor de patrimônio líquido da empresa se primeiro ela faz uma reversão de impairment e aqui ela reconhece um impairment gigantesco, resultando num saldo negativo de 1,4 bilhão e aí por conta disso aqui, o prejuízo
foi da ordem de mais de 800 milhões de reais. Isso aqui me causa uma desconfiança enorme na governança. Eles não têm controle sobre o valor de seus ativos. Além disso, eu já estava deixando as ações de Usiminas em quarentena por causa da alta necessidade de investimentos. É uma empresa de capital intensivo que está com um capex enorme simplesmente para as suas operações. Não é expansão nenhuma aqui. Então são investimentos de unidade de mineração e transformação. E aqui, ó, reforma do Alto Forno 3. Isso aqui preocupou um pouco o mercado, mas eu até ia segurar as ações por conta disso, porque quando você investe em Usiminas, você sabe que, por ser uma empresa de capital intensivo, isso acaba acontecendo de vez em quando, e aí eu acabei deixando na carteira pensando no Velo Invest, mas essa situação de você ficar aí revertendo o valor dos seus bens, do seu imobilizado, reconhecendo empowerment dessa ordem de bilhões, isso realmente me deixou com o pé atrás. E aí eu não vou ficar com uma empresa que eu fico na dúvida quanto à avaliação dos seus bens. Porque daí você entra aqui no Investidor 10, por exemplo, olha que os Usiminas negociam um PVP de 0,42, quando na verdade você não sabe se o valor patrimonial da ação é esse mesmo. E como que você fica na condição de pequeno acionista, acionista minoritário. E aí, muito embora tivemos ali um EBITDA bem forte por causa do ciclo que tivemos nos últimos 2 anos do minério, e aí a companhia é uma siderúrgica se beneficia disso, e ela tem unidade de mineração também, prefiro ficar com uma mineradora pura, como é o caso da Vale, eu tenho através de Bradespar, do que me expor agora em Usiminas com essa dúvida de governança. Sendo que esses investimentos previstos pela companhia vão impactar os resultados de 2023, fluxo de caixa livre vai ficar comprometido por causa do alto capex, então isso aqui já era uma dificuldade que eu estava aceitando a título de risco, mas o empowerment eu não aceito. Por mais que isso seja necessário de ser feito quando você constata que isso aconteceu, você ficar fazendo esse tipo de coisa junto com uma necessidade de capex tão grande assim, eu fico bastante receoso. Não é recomendação de investimento, só estou mostrando que na minha visão não faz mais sentido ter Usiminas. Para mim perdeu seu fundamento. E aí as ações com esses resultados caíram na presente data, o que já era de se esperar. Eu detinha aqui ações ordinárias de Usiminas, valendo ressaltar que a companhia, mesmo com esse dividend yield, provavelmente não pagaria quase nada de dividendos nesse ano, por causa dessa necessidade alta de capex. Às vezes é preciso reconhecer que, infelizmente, não dá para ficar com a companhia. Não podemos ser investidores torcedores. Verificou ali algo que não vai te deixar tranquilo com a empresa? Talvez seja a hora de sair. E foi esse meu sentimento com os Usiminas. Posso estar errado? Posso. A companhia pode disparar? Pode. Mas até lá eu ficaria extremamente preocupado. E investimento não é para isso. E eu sei que vou sofrer bastante críticas aqui nos comentários. Muita gente dizendo que eu estou girando. Mas o giro, ele é uma exceção, mas ele deve acontecer. Seja uma vez ao ano, 2 vezes ao ano. Depende, não há um número mágico, mas como eu disse pra vocês, de nada adianta você ficar naquela ideia, não vou girar, não vou girar, não vou girar, mas por outro lado você vai ficar extremamente preocupado com uma ação que você tem na sua carteira e não faz sentido também. Esse é um ponto que você precisa ponderar. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas, como por exemplo esta, de como calcular o preço justo das ações pagadoras de dividendos pelo modelo de Gordon, a carteira do 0 a 100 mil, outras aulas sobre small caps, aulas de indicadores de análise fundamentalista, aulas de como investir no exterior na prática, de como fazer a gestão de risco da sua carteira e também lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo, acompanhar a carteira do canal e verificar ações que estão no meu radar. Associado Mirai você pode cancelar a qualquer momento. Sendo que em relação à carteira de Small Caps, ela já está aqui consolidada em R$20 mil dentro do Investidor 10, se você quiser conferir. Torne-se membro associado Mirai. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você pensa a respeito de Usiminas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!